borderline e a instabilidade afetiva devido à reatividade acentuada do humor. Você já sentiu que seu humor muda como se alguém tivesse apertado um interruptor dentro de você, sem aviso, sem motivo aparente, e de repente tudo que era calmo vira caos? Não é exagero dizer que isso pode ser exaustivo, confuso e até assustador, especialmente quando parece que ninguém ao seu redor entende o que está acontecendo. Se você vive com transtorno de personalidade borderline, essa reatividade emocional pode parecer uma companhia constante, difícil de ignorar e ainda mais difícil de explicar. Mas saiba disso, você não está sozinho, e mais importante, isso pode melhorar. A instabilidade afetiva não define quem você é, nem limita seu potencial de viver com mais equilíbrio e clareza emocional. Neste áudio, vamos mergulhar fundo nesse aspecto tão central do transtorno de personalidade borderline, não para te rotular, mas para te oferecer compreensão, validação e caminhos reais de transformação. Porque entender o que causa a reatividade acentuada do humor no borderline é o primeiro passo para começar a reescrever sua relação com suas emoções. O que é instabilidade afetiva no transtorno de personalidade borderline? A instabilidade afetiva é um dos pilares do transtorno de personalidade borderline, e muitas vezes é o que mais impacta a vida diária de quem convive com essa condição. Diferente de simples variações de humor que todos experimentamos, a instabilidade afetiva no transtorno de personalidade borderline envolve mudanças de humor no borderline que são intensas, rápidas e frequentemente desproporcionais ao que acontece ao redor. Essas oscilações não são caprichos ou falta de controle voluntário, são respostas profundas do seu sistema emocional a estímulos que outras pessoas podem nem notar. Você pode estar bem pela manhã, sorrindo e produtivo, e em poucas horas sentir uma onda avassaladora de tristeza, raiva ou vazio que parece não ter origem clara. Isso acontece porque a reatividade emocional em quem tem transtorno de personalidade borderline é amplificada. Seu sistema emocional responde com mais intensidade e demora mais para voltar ao equilíbrio. Isso não significa que você é frágil ou dramático, significa que sua forma de sentir o mundo é diferente, e isso exige estratégias específicas de cuidado. A disforia no borderline é um dos estados mais comuns nesse contexto. A disforia é um termo que descreve um estado emocional desagradável, marcado por irritabilidade, insatisfação profunda, angústia e um sentimento difuso de que algo está errado, mesmo quando não há uma causa externa evidente. Esse estado pode durar algumas horas ou até alguns dias, e é frequentemente mal interpretado por quem não entende o transtorno de personalidade borderline. Além da disforia, a irritabilidade no TPB também é um sintoma recorrente. Pequenas frustrações do dia a dia, como um atraso, uma resposta seca ou até um silêncio mal interpretado, podem desencadear reações emocionais intensas. Isso não é sinal de agressividade, mas sim de um sistema emocional sobrecarregado, tentando lidar com estímulos que parecem ameaçadores demais para serem processados com calma. A ansiedade no transtorno borderline também se manifesta de forma distinta. Enquanto a ansiedade comum pode estar ligada a situações específicas, como falar em público ou prestar uma prova, a ansiedade no borderline costuma ser mais difusa, constante e ligada à insegurança nas relações, ao medo de rejeição ou à sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. É uma ansiedade que mora no corpo, na mente e no coração ao mesmo tempo, e que pode se intensificar rapidamente diante de qualquer sinal de mudança ou incerteza. Esses episódios emocionais intensos são reais, válidos e merecem atenção. Eles não são um defeito de caráter, nem uma escolha consciente. São parte da forma como o transtorno de personalidade borderline se expressa, e compreendê-los é essencial para encontrar alívio. Quando você entende que sua reatividade emocional tem uma base real e que pode ser trabalhada, você começa a se libertar da culpa e da vergonha que muitas vezes acompanham essas experiências. Como lidar com a reatividade emocional no TPB? Agora que entendemos melhor o que é a instabilidade afetiva no transtorno de personalidade borderline, é hora de olhar para frente. Como você pode lidar com essa reatividade emocional sem se perder nela? A primeira coisa a saber é que você não precisa controlar suas emoções para ser digno de cuidado. O objetivo não é suprimir ou negar o que sente, mas sim aprender a navegar por essas ondas com mais segurança e menos sofrimento. Uma das chaves para isso é reconhecer os gatilhos.
Embora as mudanças de humor no borderline possam parecer aleatórias, muitas vezes há padrões sutis que, com atenção, podem ser identificados. Por exemplo, certos tipos de interações, ambientes ou até horários do dia podem aumentar sua ansiedade no transtorno borderline ou desencadear um episódio de disforia no borderline. Observar esses padrões não é para se culpar, mas para se preparar. Quando você percebe que está entrando em um episódio emocional intenso, é fundamental criar um espaço entre o que sente e como reage. Esse espaço não precisa ser grande e pode ser apenas alguns minutos de pausa, respiração consciente ou até o simples ato de nomear o que está sentindo em voz baixa. Isso não resolve o problema imediatamente, mas ajuda a evitar que a emoção se transforme em uma ação impulsiva que você pode se arrepender depois. Outro ponto crucial é entender que episódios de disforia duram quanto tempo no TPB varia de pessoa para pessoa, mas raramente duram dias inteiros sem interrupção. A maioria dos episódios emocionais no transtorno de personalidade borderline dura de algumas horas a 1 ou 2 dias. Saber disso pode trazer alívio, mesmo que pareça que esse estado nunca vai passar, ele tem um limite. Ele vai passar. Você já passou por isso antes, e vai passar de novo. A regulação emocional no borderline não é algo que você aprende sozinho da noite para o dia. Ela se constrói com prática, paciência e, acima de tudo, com apoio. Isso não significa que você precisa ter todas as respostas agora. Significa que é válido buscar ajuda, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que está procurando. Muitas pessoas com transtorno de personalidade borderline evitam pedir ajuda porque temem ser julgadas ou incompreendidas. Mas a verdade é que a terapia para borderline existe exatamente para oferecer um espaço seguro onde você pode ser ouvido sem julgamento, onde suas emoções são validadas e onde você pode aprender, passo a passo, a lidar com a instabilidade afetiva de forma mais saudável. E aqui entra uma pergunta que muitos fazem: terapia ajuda na instabilidade emocional do borderline? A resposta é sim, e com muita clareza. A terapia não promete eliminar todas as emoções difíceis, mas oferece ferramentas reais para que você não seja arrastado por elas. Ela ajuda você a entender por que pessoas com borderline têm mudanças bruscas de humor, a reconhecer seus padrões e a construir uma vida que não gire em torno da crise emocional. Além disso, a terapia permite que você desenvolva uma relação mais amigável consigo mesmo. Em vez de lutar contra o que sente, você aprende a acolher, a entender e a responder com mais sabedoria. Isso não é sobre ser perfeito, é sobre ser humano, com todas as suas nuances emocionais, e ainda assim se sentir digno de amor e respeito. Impactos da reatividade acentuada do humor na vida diária. A reatividade acentuada do humor no borderline não é apenas um desafio interno, ela tem consequências reais e visíveis na vida de quem convive com o transtorno de personalidade borderline. Esses impactos tocam áreas fundamentais como relacionamentos, trabalho, autoestima e saúde mental geral. Ignorá-los não os faz desaparecer, reconhecê-los é o primeiro passo para mitigá-los. Nos relacionamentos, a instabilidade afetiva pode criar um ciclo de idealização e desvalorização que deixa tanto você quanto as pessoas ao seu redor confusas e exaustas. Um dia você vê alguém como perfeito, no outro, qualquer falha mínima parece inaceitável. Isso não é sinal de que você não se importa, é sinal de que sua reatividade emocional está interferindo na forma como você percebe os outros. O resultado muitas vezes é o afastamento de pessoas que realmente se importam, o que reforça ainda mais o medo de abandono, um dos núcleos centrais do transtorno de personalidade borderline. No ambiente de trabalho ou estudo, a ansiedade no transtorno borderline e os episódios emocionais intensos podem dificultar a concentração, a tomada de decisões e a manutenção de rotinas. Você pode se sentir sobrecarregado com tarefas que parecem simples para os outros, ou ter dificuldade em lidar com críticas, mesmo que construtivas. Isso pode levar à procrastinação, ao perfeccionismo paralisante ou até à desistência de projetos importantes. A disforia no borderline também afeta profundamente a autoestima. Quando você vive em um estado constante de insatisfação interna, é fácil acreditar que há algo errado com você, que você é de mais ou de menos para o mundo. Essa crença, embora falsa, pode se tornar uma narrativa repetida que limita suas escolhas e sua capacidade de se ver com bondade.
Além disso, a irritabilidade no TPB pode levar a conflitos frequentes, especialmente em ambientes onde a comunicação já é desafiadora. Uma resposta apressada, um tom de voz mais alto ou até um silêncio prolongado podem ser interpretados como agressão, quando na verdade são apenas manifestações de um sistema emocional sobrecarregado. Isso gera mal-entendidos que, com o tempo, desgastam vínculos importantes. A regulação emocional no borderline é, portanto, muito mais do que uma questão de bem-estar interno, é uma questão de qualidade de vida. Quando você consegue reduzir a intensidade e a frequência dos episódios emocionais intensos, você abre espaço para construir relacionamentos mais estáveis, para se engajar em atividades com mais foco e para se ver com mais clareza e compaixão. É importante destacar que esses impactos não são permanentes. Eles são reais, sim, mas não são o fim da história. Muitas pessoas com transtorno de personalidade borderline conseguem, com o tempo e o apoio certo, transformar esses desafios em pontos de força. A sensibilidade emocional que antes parecia um fardo pode se tornar uma fonte de empatia, criatividade e profundidade nas relações. Mas isso só é possível quando você decide que merece mais do que sobreviver às suas emoções. Você merece viver com elas, entendê-las e, aos poucos, guiá-las com mais sabedoria. E esse caminho começa com um passo simples, mas poderoso: buscar ajuda. Como a terapia pode ajudar na regulação do humor no TPB? Se há uma mensagem que eu quero que você leve deste áudio, é esta: a terapia pode transformar sua relação com suas emoções. Não é magia, não é cura instantânea, mas é um caminho real, concreto e comprovado para quem vive com transtorno de personalidade borderline. A terapia para borderline oferece um espaço onde você pode explorar suas emoções sem medo de ser julgado, onde suas experiências são validadas e onde você pode aprender, de forma prática, a lidar com a instabilidade afetiva. Quando você pergunta como a terapia pode ajudar na regulação do humor no TPB, a resposta começa com a construção de uma relação de confiança. Muitas pessoas com transtorno de personalidade borderline têm dificuldade em confiar nos outros, e isso é compreensível. Mas na terapia, essa confiança é construída devagar, com consistência e respeito. O terapeuta não está lá para te salvar, mas para caminhar ao seu lado enquanto você aprende a se salvar a si mesmo. Um dos maiores benefícios da terapia é ajudar você a entender por que o humor muda tão rápido no TPB. Ao invés de se sentir à mercê de suas emoções, você começa a ver padrões, gatilhos e respostas automáticas. Isso traz um senso de controle que é profundamente libertador. Você percebe que, embora não possa evitar sentir, você pode escolher como responder. Além disso, a terapia ajuda você a desenvolver habilidades de regulação emocional no borderline que vão muito além de técnicas isoladas. Trata-se de aprender a se relacionar com suas emoções de forma mais saudável, a tolerar o desconforto sem precisar agir impulsivamente e a reconhecer que emoções intensas não são perigosas, elas são passageiras. Muitas pessoas se perguntam quanto tempo dura um episódio emocional no borderline e se há como encurtar esse tempo. A terapia não elimina os episódios, mas ensina você a atravessá-los com mais leveza. Com o tempo, você percebe que os episódios se tornam menos frequentes, menos intensos e mais fáceis de gerenciar. Outro ponto importante é que a terapia ajuda você a lidar com a diferença entre ansiedade normal e ansiedade no borderline. Enquanto a ansiedade normal costuma ter um gatilho claro e desaparece quando o problema é resolvido, a ansiedade no transtorno borderline muitas vezes persiste mesmo na ausência de ameaças reais. A terapia ajuda você a identificar essa diferença e a desenvolver estratégias específicas para cada tipo de ansiedade. Talvez o maior presente da terapia seja a possibilidade de se reconectar consigo mesmo. Quando você vive com transtorno de personalidade borderline, é fácil se perder nas emoções dos outros, nas reações do momento ou no medo do futuro. A terapia te traz de volta para o presente, para o seu corpo, para a sua voz. Ela te lembra que você existe, independentemente do que sente no momento. E sim, terapia ajuda na instabilidade emocional do borderline. Não porque ela muda quem você é, mas porque ela te ajuda a viver plenamente com quem você é com todas as suas emoções, sensibilidades e potenciais. Entre uma respiração e outra. Imagine um quarto escuro onde todas as janelas estão fechadas. Lá dentro,
o ar está pesado, quente, difícil de respirar. De repente, alguém abre uma fresta na cortina. Um fio de luz entra. Não é muito, mas é o suficiente para mostrar que há um mundo lá fora. Agora imagine que, a cada dia, essa fresta se abre um pouco mais. A luz aumenta, o ar circula, e o quarto deixa de ser uma prisão para se tornar apenas um cômodo da casa. Esse é o processo de quem começa a entender e trabalhar sua instabilidade afetiva. Não é sobre eliminar a escuridão de uma vez, mas sobre permitir que pequenas aberturas tragam clareza, alívio e esperança. Cada passo que você dá em direção ao autoconhecimento, cada conversa honesta com um profissional, cada momento em que escolhe não agir por impulso, tudo isso é uma fresta se abrindo. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você só precisa estar disposto a olhar, com gentileza, para o que está sentindo. Porque por trás de cada episódio emocional intenso, há uma necessidade não atendida, um medo não nomeado, um desejo de conexão. E quando você começa a escutar essas mensagens com carinho, em vez de tentar calá-las, elas perdem o poder de te dominar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que há mais do que isso. Que você merece mais do que viver em constante reação. Que é possível ter calma no meio da tempestade. E essa certeza, por menor que pareça agora, é a semente de toda transformação. Se você sente que está pronto para dar o próximo passo, talvez seja a hora de procurar um profissional que entenda o transtorno de personalidade borderline e que possa te acompanhar nessa jornada. Não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem e amor próprio. Enquanto isso, se você quiser se conectar com outras pessoas que entendem essa jornada, conheça o perfil @meuolharborderline. E se você sente que precisa de um guia mais profundo, algo que te ajude a organizar seus pensamentos e emoções de forma prática, baixe o e-book Meu Olhar Borderline. Obrigada por permitir que eu caminhasse com você por estas palavras. Sei que não é fácil abrir espaço para o que dói, mas você fez isso hoje. E isso, por si só, já é um ato de força. Que você leve consigo a certeza de que não está sozinho, e que cada passo, por menor que seja, te aproxima de uma vida mais leve, mais clara e mais sua. Fim.